Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra e eu tenho um convite para fazer para você que está aí do outro lado da telinha, deixar o seu like e se inscrever no canal. Fechou? Vamos agora, pessoal, comentar aqui a situação do Pedro, esse problema. O Pedro hoje não foi treinar, deu um perdido no Flamengo. Estou aqui com o Diego, companheiro de canal. E aí, Diego, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, salve, salve, galera. Rapaz, o negócio Flamengo voltando a ser Flamengo. A verdade é essa, né? Porque estava tudo muito calmo e a gente sabe que para a gente ganhar, para a gente ter títulos e vitórias, o Flamengo tem que de vez em quando dar um pulinho ali em umas páginas policiais. Então estava tudo muito calmo. Acho que o Malvadão voltou de vez, hein, André? Exatamente. Vamos comentar aqui, pessoal, um pouquinho sobre o Pedro fora do Flamengo, se existe a possibilidade de uma rescisão contratual, se o Pedro for entrar na justiça para isso, quais seriam as possibilidades dele vencer essa batalha e conseguir se desligar do Flamengo de graça. Vamos estar comentando tudo nesse vídeo, galera. Vamos começar primeiro por essa situação de o Pedro não ir treinar. Diego, o que você achou? Você achou que ele poderia ter justificado a ausência antes? Porque o que acontece? O que aconteceu? O Pedro não participou do treino na manhã dessa segunda-feira, no Ninho do Urubu, e logo depois, ali, 1, 2 horas depois dele não comparecer, ele foi encontrado e foi informado para o clube que ele estaria com esse problema dentário devido ao soco que ele levou do preparador físico, Pablo Fernandes, e ele foi buscar um dentista e não pôde comparecer ao treino. O que você achou? Você achou que a postura do jogador foi legal, de ter informado muito depois a situação toda? Vamos lá. Primeiro de tudo, que assim, muito tem se falado, né, e defendido o Pedro e tudo mais. É lógico, evidente que o Pedro, ele é uma vítima por conta de ter sido agredido e tudo mais. Quanto a isso, não há questionamento algum. Agora, o que não pode ser deixado de lado é que tudo se iniciou por conta de um mau comportamento, de um erro do Pedro. O Pedro errou, o Pedro se negou a aquecer, ele foi insubordinado, ele é um funcionário do clube, então ele foi insubordinado, o que depois acarretou nessa agressão e tudo mais, que nada justifica esse cara, o preparador físico, completamente errado no que ele fez, mas fato é que o Pedro também errou. E hoje, mais uma vez, o Pedro errou. Porque, se ele sentiu dores, se ele se sentiu incomodado, né, com a situação de ter levado um soco, a gente sabe que feriu realmente a boca dele e tudo mais, e que ele foi ao dentista, olha, sinceramente, nenhum problema dele ir ao dentista. A questão toda, André, é o fato dele não comunicar previamente para o trabalho dele, né, para o empregador, que ele estava indo ao dentista. Porque se ele chega mais cedo, mesmo vamos supor aqui que ele foi dormir, estava bem e acordou realmente com a boca mais inchada, com algum incômodo. Pode acontecer, né? Claro. A gente não pode acontecer. Mas qual era a postura correta? Imediatamente, sei lá, se o treino é 9 da manhã, ele acordou, sei lá, 7h30, olha, pega o telefone, liga para o chefe dele, meu chefe, ó, estou indo ao médico, porque minha boca piorou, porque eu estou sentindo incômodo, meu dente está doendo, eu vou no dentista. Não é simplesmente sumir e depois de 2, 3 horas dar uma satisfação. Porque, ao contrário, né, de um emprego normal, de um cidadão comum, ele é uma figura pública. Ele estava em evidência. E aí, por mais que ele foi no médico e depois avisou. Cara, o procedimento está incorreto, só que não é só um procedimento incorreto, simplesmente. É como uma figura pública, o que aconteceu? Explodiu no Brasil inteiro, em todas as mídias, já estava repercutindo pra caramba, bombando a notícia de que o Pedro tinha faltado ao treino. Né? E aí já começa um monte de rumor, um monte de coisa. Então, assim, o Pedro errou e errou novamente com o Flamengo. Ele está errado 2 vezes, foi insubordinado 2 vezes e merece sim algum tipo de punição, assim como o Vidal teve punição quando foi insubordinado, como o Gabigol teve punição quando foi insubordinado com o Marcos Braz. Então o Pedro sim merece ter uma punição.
E punição essa que o Flamengo já havia até informado, parece que não ia nem ser de imediato, o Flamengo ia esperar para depois pegar e dar uma punição e conversar com o atleta e tudo mais. O fato é que o Pedro está errado. Isso aí eu acho que, né, não tem a menor dúvida quanto a isso. E a respeito da informação que a gente divulgou no vídeo anterior, que o Pilhado trouxe aí com exclusividade, Mauro César também conversou com um jurista esportivo Aliás, para. André, desculpa te cortar rapidinho. Faça um convite a todos que estão nos assistindo. Nós temos esse vídeo no nosso canal. É um react que o André fez sobre esse programa do Pilhado, junto com o Mauro César, onde eles falam, junto com, né, citam a questão de um advogado e tudo mais. Um vídeo imperdível, pessoal. Então, acabou de ver esse vídeo aqui? Volta lá no nosso canal, assistam, não percam, porque vale muito a pena. Então, a informação que o Pilhado trouxe era de que o Pedro não queria mais jogar com o Sampaoli. Ele não estaria se sentindo confortável de estar treinando, estar jogando para o técnico e teria já estaria arrumando alguma maneira assim de tentar sair do clube, tentar ser negociado. Essa é a informação que o Pilhado passou. O Mauro César ele entrou em contato com um advogado que lida com essas questões desportivas, disse que seria uma aventura jurídica, palavras do advogado com o Mauro César, seria uma aventura jurídica o período tentar qualquer rescisão contratual com o Flamengo na justiça, porque o Flamengo tomou todas as medidas corretas, demitiu o preparador físico, o funcionário que prestava ali o serviço para o Flamengo, menos de 24 horas depois do ocorrido. Lembrando que o jogo do Flamengo foi 9 da noite, o Flamengo demitiu o senhor Pablo Fernandes ali na tarde desse domingo. Então o Flamengo foi rápido nesse a respeito dessa situação. O Flamengo deu todo o apoio para o Pedro, levou o Pedro na delegacia com os próprios seguranças. Uma informação muito interessante que a gente ficou sabendo nesse vídeo: o Marcos Braz foi até o ônibus do Flamengo, retirou o Pablo Fernandes e comunicou para ele que ele iria na delegacia, juntamente com o Pedro e outro carro, para ambos prestar o depoimento sobre o ocorrido. Pedro fez questão de abrir o BO de agressão, fez corpo delito. O Marcos Braz levou o Pablo Fernandes, que também deu lá o seu depoimento. Então o Flamengo fez todo o trâmite ali corretamente sobre uma situação que não deveria acontecer, claro, mas o Flamengo prestou todo o apoio e toda a assistência para o Pedro. Então, se o Pedro fosse para esse âmbito, né, âmbito jurídico, o Pedro teria poucas possibilidades de estar conseguindo essa rescisão contratual sem que o Flamengo não receba nada. Né? Então, o que você acha de qual atitude ele deveria tomar, qual atitude o Flamengo deveria tomar mediante essa situação? Lembrando que a janela ela fecha agora dia 2 de agosto. Se o Flamengo teria um tempo ali muito pequeno para tentar uma negociação do Pedro, para tentar uma recomposição do elenco para um centroavante, então o tempo seria cada vez menor. A gente sabe que essas negociações demoram a acontecer. Faz um resumo aí dessas novas informações que eu dei para você e dá a sua opinião sobre a situação. Então, vamos por parte. Com relação à postura do Flamengo, eu também, não querendo ser clubista nem nada, né, tentando ser o mais imparcial possível, mas o Flamengo agiu de forma correta em todos os procedimentos. O Flamengo disponibilizou veículo, colocou os jogadores que foram testemunhas, com seguranças, e junto com o Pedro, direcionaram eles para a delegacia. Botaram o preparador físico num outro veículo e levaram ele para a delegacia. Depois foi todo mundo embora. O Flamengo disponibilizou um hotel separado, um hotel para cada um, para não deixar nem no mesmo hotel, no mesmo ambiente. Botou eles em hotéis diferentes lá em Minas Gerais. Disponibilizou depois, fretou um jatinho para o Pedro voltar para o Rio de Janeiro. Então, assim, a parte que o Flamengo tinha, o Flamengo fez tudo perfeitamente. Agiu de maneira correta, agiu rápido e tudo mais. Parece até que o preparador físico solicitou que fosse pedido demissão dele, ao invés de Flamengo desligá-lo. Eu acho que o Flamengo acatou, enfim. Mas foi tudo feito da maneira correta. Com relação ao Pedro, né, essa questão de rescisão e tudo mais, algumas fontes informaram que o Pedro
teria batido o pé de que não jogaria mais com Jorge Sampaoli. Agora, não foi dito pelo Pedro, nem nada disso, que ele iria entrar na justiça, que ele iria buscar uma rescisão. Não, não tem isso. Isso aí são possibilidades que foram levantadas pela imprensa e tudo mais, mas em momento algum foi dito que o Pedro chegou e ameaçou ir para a justiça. Não, não existe essa possibilidade até o Exatamente. momento, né? O Pedro não assinou com isso, até porque ele é um atleta que todo mundo sabe que ele é flamenguista desde criança, que deu amor que ele tem pelo clube, aquela questão toda. Então, até o momento, o que foi dito foi que o Pedro, pessoas próximas ao Pedro, informaram que ele haveria, né, dito que não gostaria mais de jogar e treinar enquanto o Sampaoli estivesse lá. O que tem que ser feito, André, na minha opinião, é o básico. É sentar com o atleta, conversar com ele, entender de fato o que está acontecendo, porque a gente não pode se basear única e exclusivamente pelo que é noticiado em todos os veículos, a gente tem que saber do jogador. Então, cabe ao Marcos Braz e tudo mais sentar com o jogador e entender o que está acontecendo. Fato é, o Pedro já tem mais de 7 jogos no Brasileiro, ele não pode ser transferido para um outro clube do Brasil e jogar o Brasileirão. A janela de transferências fecha, hoje é segunda-feira, está gravando esse vídeo segunda-feira à tarde, a janela já fecha quarta-feira, então dificilmente ele vai ser negociado. Cabe agora ao Marcos Braz encontrar um caminho para desfazer essa questão entre Sampaoli e Pedro e ajustar de maneira que ambos fiquem dentro do Flamengo, porque já foi decidido que Sampaoli vai permanecer. Ambos são patrimônios do clube, ambos são muito bem remunerados por isso. Então, cabe ali o Pedro ter as sanções disciplinares que ele precisa ter pelos erros que ele cometeu, mas o Marcos Braz tentar achar ali um meio termo e conseguir resolver a situação. Né? Então, eu não acredito no Pedro fora do Flamengo por questões simples. Não tem como vender o Pedro agora. Nenhum time no Brasil também vai pegar o Pedro, vai botar lá 30 milhões de euros ou 20 milhões, se baixar, enfim, valor que for, para um jogador que não pode jogar o brasileiro, que não pode jogar, né, algumas competições. Lá fora está muito difícil de conseguir vender, porque faltam 2 dias, a menos que surja, que chegue lá fora uma notícia, sei lá, em algum clube e venha de última hora, mas é tudo muito difícil, está tudo muito em cima. Então, cabe lá o Marcos Braz, com toda a lábia e o gelo no sangue que ele tem, sentar os caras ali, aparar as arestas e resolver essa situação. Porque, vamos ser sinceros, né? Problemas de jogador, de craque no banco e tudo isso, isso não é a primeira vez, não é, e não vai ser a última na história do futebol que vai acontecer. Mas, como todos eles são funcionários, cabe ali, né, eu acho que na questão da negociação ali interna, numa conversa e tudo mais, eu acho, e torço muito para que seja resolvido, porque o Pedro é um baita de um jogador, é cracaço de bola, é ídolo da torcida, é muito mais importante para o Flamengo do que o Sampaoli, porém, é uma decisão que, assim, não dá para botar uma queda de braço e demitir o técnico por causa do Pedro, porque aí o Flamengo perde na questão, né, de... Tipo assim, toda vez que o jogador então tiver um problema com o técnico, tem que mandar o técnico embora. Não tem condições, isso aí é inadmissível, impensável até. Então, cabe à diretoria do Flamengo resolver essa situação ali na base da conversa. Eu não vejo de outra maneira. Exatamente. Agora, uma última pergunta aqui para fechar. O Flamengo teve esse problema com o Vidal e negociou o Vidal com o Atlético Paranaense. O Vidal teve um treveiro ali com o Jorge Sampaoli, inclusive no primeiro jogo do... completar. No primeiro jogo ali, do Vidal no Atlético Paranaense, o Vidal reclamou do Sampaoli, fez inúmeras críticas. Você acha que seria válido ter um jogador visivelmente muito insatisfeito no elenco com o técnico, ou o Flamengo estaria contra o relógio aí com 3 dias para tentar um empréstimo e tentar fazer uma recomposição com algum outro jogador? Que o Flamengo mapeia o mercado. Mesmo que o Flamengo não esteja contratando ninguém, a gente sabe que tem jogadores sendo oferecidos para o Flamengo a todo momento. E jogadores assim, se o Flamengo chegar com o valor ali que o clube tiver oferecendo, ou que o clube estipulou, o Flamengo vai conseguir contratar.
Então, a negociação do Luiz Araújo, por exemplo, é um exemplo disso. Ninguém cogitava, ninguém falava nada, o Flamengo fechou ela em um dia. Então, você acha que é válido manter um Pedro com uma cabeça Vidal 2.0 nesse elenco? Vamos lá. O lance do Vidal eu vejo até de uma forma diferente, né? Do que a do Pedro. Era um jogador que já estava em reta final de contrato, que não tinha um bom desempenho, que já existia já a intenção de ambas as partes de se desligar. Um jogador que já havia informado, né, publicamente que não iria permanecer no clube após o término do contrato. Era uma situação um pouco diferente da do Pedro, que é um jogador novo, extremamente valorizado, craque de bola, amado pela torcida, artilheiro e referência do Flamengo já nos últimos anos. Então, é uma situação um pouco diferente. Agora, uma outra questão, André, que tem que ser levada muito em consideração, é que é o seguinte: o Jorge Sampaoli, ele é um treinador que, notoriamente, aonde ele passou, ele teve problemas com o elenco. E aí, cabe à direção do Flamengo avaliar se isso é algo que já está mais alastrado dentro do elenco, ou se o lance do Vidal e o lance agora do Pedro são fatos isolados. Porque o Sampaoli perdeu elencos por onde ele passou. Ele é bom treinador, ele consegue impor, né, métodos de jogos bem interessantes e tudo mais, mas aonde ele passou, ele teve problema com o elenco. E aí, o Flamengo tem que avaliar de uma outra forma, cabeça muito fria, e ver também a questão, analisar dentro do elenco, porque saiu uma informação de que o elenco queria permanecer com o treinador e tudo mais, não queria que ele saísse. Então tem que tudo isso ser posto na balança. Porque vai fazer o quê? Vai deixar o Sampaoli e todo jogador que ele se indispor vai tirar o jogador e vai deixar o treinador? Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Então, acho que a questão tem que ser analisada de uma forma muito maior, muito macro. Aonde que está de fato o problema? Será que, beleza, o Pedro errou, ato de disciplina, ok, mas será que o que está ocorrendo com o Pedro, o que aconteceu com o Vidal, e enfim, isso pode inflamar de uma forma muito maior dentro do elenco e com outros jogadores? Porque assim, não faz sentido. Aí eu vou tirar o Pedro, então vou vender o Pedro. Daqui a 2 meses manda o São Paulo embora. Tá entendendo? Tem essa questão. Tem que ser avaliado dessa forma, porque não faz sentido. Você vai tirar um dos ídolos, uma das referências, um dos melhores centroavantes do país, se não centroavante nato, o melhor do país, por causa de um técnico, para bancar o técnico, daqui a 2 meses manda ele embora. Porque aí ele brigou com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Então, assim, Marcos Braz vai ter que sentar ali, conversar, entender bem o que está acontecendo, e é difícil para a gente de fora fazer esse tipo de análise, porque a gente não sabe, de fato, o que está acontecendo ali. Agora, que tem que haver uma conversa, né, entre diretoria e técnico, e diretoria e jogadores de forma isolada, tem que ter, para se entender o que está passando ali dentro com os jogadores. Se não é um fato isolado. Porque se for algo só isolado com o Pedro, aí, meu amigo, é sentar, conversar e se resolver. Fechamos, né? Gostaria de agradecer aí o pessoal que está se inscrevendo em nosso canal. A gente conseguiu um salto de qualidade muito grande aí nesse mês. Muito obrigado aí a todo mundo que deixa o like, que sempre está vendo nossos vídeos. E é isso, pessoal. Deixa o like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.